Oi, gente, tudo bem? O vídeo hoje não tem nada a ver com cachorro, tá? Mas ele pode aí te ajudar. Eu senti no coração, né, de falar um episódio que aconteceu comigo em 2015 e, e que talvez possa ajudar outras pessoas, né? Então eu já tinha pensado em falar sobre isso há um tempo atrás, né? A gente tá falando aí do mês amarelo, prevenção do, não pode nem falar a palavra, né? Mas de pessoas que tiram a vida, né? Que a gente acha que é uma coisa assim, a pessoa tá descompensada, a pessoa tá louca, né? Então eu queria falar para vocês a minha experiência que talvez vocês analisando esses detalhezinhos a gente consegue ajudar outra pessoa, tá? Deixa eu puxar o banco um pouquinho mais para cá. Tô esperando até agora que eu tenho uns minutinhos que hoje eu não vou trabalhar agora no período da manhã, tô indo para fisioterapia. E esse episódio meu aconteceu em 2015. Eu sempre tive uma vida, gente. Ah, tá. E outro detalhe também, tá? Eu não ia falar isso que eu tava com vergonha. Hoje eu fui abrir uma passagem ali da Bíblia e estava escrito exatamente um versículo, não sei decor não, tá? Mas estava falando, abra sua boca e fala pelos mudos. Eu não sei exatamente como é a frase, mas eu senti que eu deveria falar. Ontem eu estava atendendo uma cliente muito especial, né? Atendendo o cachorrinho dela, e aí ela acabou contando que o filho dela, né? Mandou a foto dele hoje de manhã, que tirou também a própria vida. Né? Então, assim, são muitos casos. E por que a gente não fica sabendo? Porque não pode divulgar na mídia, porque dizem que incentiva, então não tem, porque diz que é sensacionalismo, né? Então eles evitam ao máximo fazer divulgação. Mas como eu converso com muitas pessoas, eu tenho muitas pessoas que têm essa situação na família, né? Então a gente precisa ficar atento a alguns sinais. Eu sempre tive uma vida bastante complicada, assim, que eu falo assim, bastante difícil, né? Desde aí da minha infância. Mas não é o que eu vou contar aqui em detalhe, nada, porque é longo pra caramba. Mas, tipo assim, eu nunca tive uma vida fácil, né? Principalmente porque eu nasci em 82, naquela época. Você imagina o preconceito que era nessa parte aí na opção sexual, né? Então foi toda uma confusão. Tive uma infância até 22 anos extremamente tumultuada. Era daquela época ainda que apanhava na rua, sabe? E apanhava em casa também. Mas aí é outra situação. E assim, mas mesmo com todos esses milhões de problemas que eu tinha, eu nunca pensei em desistir, sabe? Nunca pensei na possibilidade de tirar a vida, né? E eu tive um dia na minha vida que eu tive a certeza que eu queria ter feito, né? Então, que foi mais ou menos assim. Então, isso aí, eu tinha exatamente 33 anos, tá? Então, assim, tive uma vida bem tumultuada, mas sempre pensando, sempre dando um jeito de resolver. Eu acho que quanto mais problema a gente tem, mais a gente evolui. E isso é muito verdade. Ninguém cresce na tranquilidade, tá? Então, minha vida é uma pauleira, mas é assim que eu gosto mesmo. Ó, tomando até um cafezinho. Então, gente, o que aconteceu? Quando eu tinha 33 anos, eu infelizmente acabei passando por uma cirurgia, tá? Que talvez nem era necessária, mas é uma cirurgia na coluna. E aí eu tive várias complicações ali e fiquei, comecei a ter fissura de cólica, que é um negócio que começa a vazar a coluna. Complicou tudo. Eu vou resumir para vocês tentar entender qual foi o ponto aí que aconteceu. Então, assim, como eu fiquei acamada, sem trabalho, sem dinheiro, perdi parcialmente os movimentos das pernas. Então, assim, foi todo um choque ali. Mas mesmo assim, eu não tava desistindo, tá? E aí, acabei saindo do hospital, fui pra casa. Não tinha casa, na verdade, era uma casa que eu tava pra sair, porque eu não tinha mais casa, não tinha mais nada. Foi, assim, tudo tumultuado, né? Eu tinha acabado de passar por um relacionamento, de um término de um relacionamento bem vamos dizer assim, bem turbulento. Então, assim, foram várias situações. Mas a principal foi, eu fiquei com os movimentos limitados. Então, assim, eu não conseguia trabalhar, estava sem emprego. Meu pai acabou ficando comigo ali um tempo, né? Mas querendo ou não, meu pai também tinha a vida dele, tinha que cuidar da minha mãe, mas ele acabou ali ficando comigo um tempo. E dentre tudo isso, gente, aí foi tudo tão tumultuado que o dia exato que eu percebi que eu falei, gente, eu não quero mais. Sabe por quê? Porque eu tava dando trabalho com meu pai, porque eu não sabia se eu ia ter emprego ou não. Eu tinha funcionário que tava sem receber, né? Eu tinha uma irmã minha que tava pagando minhas contas. Então, assim, toda uma situação. O que acontece? Você vê tanto problema, tanto problema, tanto problema, que você pensa o quê? Se eu tirar minha vida, essa é a solução. Então, quando a gente quer fazer algo nesse sentido, a gente em nenhum momento a gente pensa em, ai, vou tirar a minha vida. Não é isso, gente. Você quer tirar a dor, você quer acabar com aquele sofrimento, você não vê mais saída. E o que acontece? Eu tava com toda a situação, tava numa cama, usando fralda geriátrica, mas mesmo assim, tava até que relativamente tranquilo, né? Assim, tipo, aguentando. Quando meu pai disse que ele precisava, que ele tinha a vida dele, né? Que ele tava precisando
saí, aí aquilo deu mais uma mexida ali. E aí eu falei, não, eu tô. Aí eu fui falar com ele e falei, pai, mas você vai me deixar? Ele falou, não, eu vou ficar com você. Então, assim, aquilo ali pra mim, gente, foi assim, acho que a gota d'água. Porque o que eu pensei? Eu tô atrapalhando a vida dele. E não era, porque ele falou que ele faria isso mais 10, 20 vezes se fosse necessário, né? Mas no meu interior, eu não queria ficar causando esse sofrimento para as pessoas, né? E aí eu queria, na verdade, resolver o problema. Então, quando eu falei assim, olha, hoje é o dia que eu vou, vou acabar com tudo isso. Quando eu resolvi falar assim, pra mim, né? E eu vou falar de verdade. Tem gente que fala assim, mas você tem que se arrepender disso daí, né? Não me arrependo, gente, porque eu falo pra vocês, foi totalmente consciente. Eu não queria tirar a vida, eu queria tirar o sofrimento. E foi a única forma que na minha cabeça eu encontrei. Então eu falei assim, eu vou fazer, ponto. Não contei isso pra ninguém, mas o que eu fiz, gente? Eu calculei a quantidade de remédio que eu estava tomando para ver se eu tomasse tudo aquilo, né, se dava uma dose letal. Então eu calculei medicação. Eu olhei fio de energia para ver, então pensei se aquilo ia dar atenção suficiente, se não ia ficar pior do que já estava. E eu não estava achando nenhuma forma 100% eficiente. Eu precisava de mais remédio, ou eu precisava de algo que fosse eficaz. Eu pensei, não sei se eu posso até falar isso, mas eu pensei até em medicação, né, para fazer eutanásia que nem faz em cães, mas eu não tinha nem como andar até lá. Então eu fiquei pensando como eu ia trazer esse remédio. Então, olha que maluco que é, porque assim, a partir do momento que a pessoa toma essa decisão, porque ela não enxerga mais nada, fica totalmente com aquela ideia. Então fixa aquela ideia e você só está procurando coisas para resolver aquilo ali. É um tiro, é uma facada, sei lá, entendeu? Mas você está pensando só naquilo. E não é porque você quer tirar a vida, já vou falar várias vezes, é porque você quer tirar o sofrimento. E a partir do momento, você só consegue enxergar aquilo. E aí o que aconteceu? E eu tive um dia só desse pensamento, gente. Um dia, eu tenho 42 anos, foi a única vez que isso passou pela minha cabeça. Tá? Mas não é que passou pela minha cabeça. Eu fiz a ideia, eu concretizei e eu ia fazer. Eu só não fiz porque eu não achei artefatos suficientes para fazer, porque eu não queria ficar pior do que estava. Então, olha que interessante. É totalmente consciente. Muito louco isso, né? E aí, eu tinha uma. Até inclusive, vou até agradecer nesse vídeo aqui, ó. A dona Rosa, né? Que me ajudou muito. Ela é psicóloga e é uma pessoa muito especial. Porque o que aconteceu? Eu sabia ela já tratava o cachorro dela, né? E sabia que ela era psicóloga. E acabei, né, no dia, eu tinha ligado para ela, um dia antes, tinha ligado para ela perguntando se ela não podia ir lá fazer uma sessão. Porque ela trabalha também com aquele REM, que é a reprogramação mental. Porque dentre todos esses problemas que eu não estava dormindo. Eu acordava com pesadelo, eu acordava com. Porque, como eu fiz a cirurgia da coluna, eu acordava, mas isso, vamos dizer assim, na minha cabeça, né? Eu acordava com o cheiro do osso queimado, sabe, da serra, passando ali na coluna, então aquilo me tumultuava. Tanto é que eu não conseguia falar isso, tá? Que eu tô falando agora. Eu ia falar, por exemplo, do corte, da cirurgia, isso vinha um negócio muito ruim, vinha uma emoção muito grande, assim, ó, e parecia que aquilo ia sei lá, me sufocar. Hoje eu falo numa boa, igual eu tô comentando aqui, né? Sobre detalhes da minha cirurgia. E aí eu sentia o cheiro, eu acordava à noite gritando, então eu acordava com um pesadelo e falava que não queria mais operar. E assim foi, alguns dias. E aí eu contei isso pra ela. Aí ela falou assim, olha, eu posso ir na sua casa, mas porque você também não tinha como ir, tá? Que eu não tava andando nessa época. E também não tinha nem como pagar, tá? Meu pai quer pagar. Eu não tinha nem como pagar. Na época a sessão era R$ 300 e eu fiquei esquentando a cabeça como que eu ia pagar. Mas aí ela falou que iria, né? Só que ela falou que poderia ir 2 dias depois, uma data que era 2 dias à frente e na data que eu tinha decidido já fazer o processo que a gente não pode falar aqui, que eu tinha decidido, ela não ia, ela só ia acho que no outro dia. E aí eu falei, meu Deus, né? E eu procurando coisa e tal. Aí eu pedi pro meu pai sair e porque eu queria, né, ver mais coisa ali, pedi pro meu pai sair e comprar uma marmita pra mim. Eu falei, pai, você não pode lá comprar uma marmita? Ele falou, não, não vou. Vou mais tarde. Cara, meu pai nunca me negou nada, sabe? Mas foi bem estranho ele ter falado aquilo. E acho que nada é por acaso. E aí passou mais ou menos, sei lá, 1 hora e meia. Depois, mais do período, meio período do dia, tá? Que eu já tava com essa ideia na cabeça. A dona Rosa me ligou e falou que tava indo naquele dia lá. Então, assim, não foi por acaso, sabe? Não tinha lógica. A pessoa super ocupada, né? Ela só ia 2 dias depois e resolveu ir naquele dia. E foi. E ela apareceu lá. E a terapia dela, ela é feita na clínica dela, tem vários aparelhos, mas mesmo assim, ela fez manual comigo, né? Que é uma terapia para você
entender o sentimento, ver o sentimento, não é esquecer o sentimento, tá, gente? Você consegue ter o mesmo sentimento, você lembra das coisas que aconteceu, só que sem o corpo tá, sabe, com aquela emoção muito acentuada. Então ela subiu ali na minha cama, quando eu andava, e foi fazendo uma terapia, sabe, ajudando com os dedos, assim, porque ela tem um aparelho lá na clínica dela que faz todo esse movimento assim, sabe? É a reprogramação através dos olhos. Eu não sei explicar certinho, sabe? Mas qualquer coisa vocês procuram ela, que ela é muito boa nisso. E aí, tanto é que ela trabalha com pessoas que têm trauma de guerra, sabe? Assim, coisa pesada, mas é bem interessante. E aí, gente, ela foi e fez a primeira sessão comigo. E você acredita que naquele dia, esse pensamento dissipou, assim, tipo, ele melhorou. Por quê? Porque eu já não tinha mais aquela emoção, aquele negócio que estava me consumindo totalmente. Então, a partir daquele dia, essa ideia passou, né? Então, eu já comecei a ter uma outra perspectiva. Isso foi que em um dia, mudou a situação. Então, às vezes, você tá vendo alguém ali que não tá bem, não tá com coisa. Gente, senta, conversa. Às vezes a pessoa precisa só de uma solução, né? Uma solução para aquele problema. E eu sei que é difícil a gente se abrir, eu sei que é difícil a gente falar, por isso que a gente tem que estar atento, né? Se a pessoa tá, às vezes, com algumas atitudes que não é comum, a gente tem que ficar de olho. E aí, só para resumir, ela fez 10 sessões comigo lá na cama, né? Me ajudando. Não cobrou, gente, não quis cobrar nenhuma sessão. Então, assim, eu realmente, ela salvou a minha vida aquele dia, né? Então, eu sou extremamente grata a ela, né? Grata ao meu pai, grata à nossa vida, grata a tudo que eu precisava passar mesmo. Mas se você, às vezes, tem alguém do lado ali, alguém que você já conhece, né? Você consegue, às vezes, uma palavra, uma conversa, às vezes, né? Tirar a pessoa daquela hora ali, daquele sentimento ali, e a pessoa consegue modificar tudo isso. Então, eu acho muito importante a gente ficar atento aos sinais. E não sei se esse vídeo pode, né, ajudar aí de alguma forma, né? 2015, nós estamos em 2024, faz um tempinho já, né? Então, assim, foi a única vez que isso passou pela minha cabeça. E o que eu queria falar que, assim, não é... Antes eu achava que as pessoas... quem né, faz isso é fraco. Não, gente, quem faz isso é muito forte, né? A pessoa está totalmente consciente. Então, só que essa consciência é porque ela tá com uma cegueira temporária, ela tá com uma... Entendeu? Então, assim, não precisa antecipar aquilo que já é certo, tá? Eu quero morrer. Gente, relaxa, vocês vão morrer. Todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar aqui, né? Então tem o tempo, né? Mas enquanto tá aqui, vamos arrebentar, vamos, ó, vamos lutar, vamos fazer pelo próximo, vamos fazer pela gente, vamos evoluir, porque a gente está aqui para evoluir, né? E acima de tudo, a gente tem um Deus muito, muito, eu ia falar, eu ia falar um palavrão aqui, mas o cara é porque o cara é muito bom. Então ele é misericordioso, ele sempre tá, né, do lado da gente. Então às vezes não tá aguentando passar ali, ó, pega na mão de Deus e fala, Deus, passa comigo, né? E foi o que eu fiz, cara. E aí a Dona Rosa apareceu do nada, não é do nada, né? Tá tudo interligado. Então é muito importante aí a gente estar preso na fé, acreditar em Deus, não se preocupe, quero tirar o sofrimento. Gente, relaxa, uma hora vai chegar e, ó, morrer, todo mundo vai, tá? Mas quero tirar o sofrimento daí é porque a gente precisa passar, né? E eu posso contar aí, ó, pouquinhas coisinhas da minha vida aí, ó, que vocês vão ver o que é sofrimento. E hoje eu tava escutando também uma pregação, até bem interessante, do padre... Ai, sumiu. O padre que eu gosto. Já falo, deu branco, mas é um padre que eu gosto. E ele tava falando exatamente disso, né? Que as pessoas chegam nele para confessar e fala assim, fulano, eu queria ter a vida do fulano. Aí como ele conhece a vida do fulano, ele fala assim, você queria também ter perdido um filho igual o fulano perdeu? Tal. Não, eu queria só ter a vida do fulano, mas não queria com essa parte não. Eu queria ter a vida do ciclano. E queria também ter passado pelo câncer que ele tá passando. Não, sem o câncer. Queria só ter a vida do fulano. Então, assim, gente, a gente olha, acha que a vida do outro é muito melhor, né? Que a nossa. Não, gente, a nossa vida é boa, né? Dentro das nossas adversidades, é porque a gente precisa passar por isso. Só que o que a gente tem que fazer? Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa de pessoas legais no nosso caminho. Ora para aparecer pessoas legais, muda a frequência, muda a ambiência, como diz a história, muda o ambiente, né? Não tá legal? Muda o ambiente. Às vezes você tá andando com pessoas erradas, que não te ajudam em nada e que só fica te atrapalhando. Então vamos pra frente, que o caminho é só esse mesmo, entendeu? Desabafei.
tomar meu cafezinho e agora eu vou pra fisioterapia. Ó. Desde 2015 eu faço fisioterapia, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Tenho dor neuropática aí, bola pra frente, entendeu? E mesmo assim nunca pensei em desistir, né? Então foi uma fase, um dia, mas tem algumas pessoas que não conseguem sair do problema por muito tempo. E às vezes acaba ficando pensando aí em coisas. Quantas pessoas eu conheço aí que tomaram remédio, que tomaram veneno e depois se arrependeram e não teve mais tempo. Então vamos aproveitar a vida. Vamos abraçar, vamos falar que a gente ama. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por estar aqui nesse vídeo. Obrigado por escutar até o final. Deus abençoe e sinta-se amada, sinta-se amado, porque pelo menos eu desejo isso para vocês. E Deus te ama desde o ventre da sua mãe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.